Boa noite a todos, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre as suas vidas, amém? Vamos lá, João 14:16. Vamos falar um pouco a respeito do Espírito Santo. E eu rogarei ao Pai, ele quem? Jesus. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estas para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estais ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Amém. Glórias ao Senhor Jesus. O Consolador, o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Bem, muitos têm falado assim que a respeito da Trindade, né? A Bíblia só fala de um Deus. E como é que vocês defendem esta questão entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Como é que pode surgir, como é que pode o Espírito Santo ser Deus e Jesus também ser Deus? E sabendo que a Bíblia só fala que só existe um Deus. Amém. Primeiro, Jesus é Deus, mas não o Pai. O Espírito Santo é Deus, mas não o Pai. Porque o Pai só existe um, o Criador dos céus e da terra. Mas o Espírito Santo e Jesus estão no Pai. Mas como assim? Bem, é como a sua voz, o seu nome e a sua presença. São três coisas totalmente diferentes. Voz, presença, que é a personificação, a pessoa, e o nome. A Bíblia diz que nós só conhecemos a Deus através do nome. Todo mundo conhece Deus através do nome. Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. O único que ainda que quase, mas não realmente viu totalmente a face, foi só Moisés, né? Mas que ele teve essa presença mais pessoal, digamos assim. E a Bíblia também diz que Jesus Cristo é o Verbo. Em outras traduções, a palavra, que é a voz, a palavra. E
a Bíblia também fala a respeito do Espírito Santo, o Consolador. Nós cremos que o Espírito Santo ele é como uma pessoa. Por quê? Porque ele fala, ele ouve, ele sente, ele nos ensina, nos disciplina. E tanto o papel dele como o papel de Jesus Cristo é sempre levar até o Pai, até Deus. E é difícil de falar hoje em dia a respeito do Espírito Santo dentro das igrejas. Hoje em dia se fala mais sobre bênçãos financeiras, bênçãos de cura, de transformação, glória a Deus, amém. Só que hoje em dia se fala muito mais bênção financeira. E Deus vai te multiplicar, Deus vai te abençoar. Não que Deus não queira fazer isso na sua vida, porque Ele vai fazer, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Só que o que Ele quer que você entenda, que a presença dEle é mais importante do que aquilo que você almeja na sua vida, coisas materiais. Por quê? Porque as coisas materiais você tem hoje, amanhã você já perde. Você conquista, você perde, você conquista, você perde. Mas porém não é sua, é emprestado. Porque quando você morrer, você não vai levar nada deste mundo. Então procurar primeiramente o reino dos céus, que as demais coisas serão acrescentadas. Aí muitas pessoas falam, tá, mas espera aí, mas o Espírito Santo, né? O Espírito Santo, ele é o que? Ele é Deus? Sim, ele é Deus. Vou mostrar aqui uma coisa. Ele é o Pai, tá? Ele é Deus, como foi falado. Deus nós conhecemos ele pelo nome. Jesus Cristo, ele é a palavra, o verbo, e o Espírito Santo é a presença. É a mesma coisa que você é identificado por três coisas. O seu nome, todo mundo conhece, identifica pelo seu nome. A sua voz, onde você estiver, todo mundo vai te identificar através da sua voz. E a sua presença. Todo mundo vai te identificar pela sua presença. São três coisas diferentes. Nome, voz e presença. Três coisas diferentes, porém estão todas as três ligadas numa só pessoa, num só ser. E essas três coisas juntas se transformam em quem? Em você. É como corpo, alma e espírito. São três coisas diferentes, mas ligadas num só corpo. É como o pai, o filho, ligados no sangue, no mesmo sangue. Vamos ver lá em Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Interessante, eu estava pensando, né? Tá, mas se o Espírito não é Deus, se o Espírito Santo que ele não é Deus, então o que ele é? Por quê? Olha só. A Bíblia, ela relata, primeiro que a Bíblia fala que os anjos são espíritos criados por Deus. Deus criou os anjos. E o que eles são? São espíritos criados por Deus com a intenção de adorá-lo. Digamos que como se automaticamente. Então eles não têm o direito de dizer sim ou não. Nós temos o direito do livre-arbítrio.
E eles, os anjos, eles são espíritos criados por Deus, tá? Espíritos criados por Deus. E a Bíblia fala o seguinte: ora, 2 Coríntios 3,17, ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Amém. Espera aí. Se Deus é Espírito, como pode um espírito ter um espírito? Interessante, né? Se Deus é Espírito, os anjos são espíritos criados por Deus, e Deus é Espírito. Então, o Espírito Santo está com Deus, porque fala o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, de Deus. Então não pode ser um espírito criado por Deus, é o Espírito de Deus. Então se é o Espírito de Deus, então é Deus. Então é Deus, porque é o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor. Não um espírito criado por Deus, é o Espírito de Deus. Então se é o Espírito de Deus, então é Deus. É como você. Existe você, existe a sua alma e existe o seu espírito. Mas é você. Está em você. Então o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus. Então se é o Espírito de Deus, então é Deus. Está em Deus. Está com Deus. O Filho de Deus. Não filho dos homens. Ele é considerado como um filho do homem porque ele veio carne, ele veio homem. A palavra fala que o Messias viria da linhagem, da casa de Davi. E José era da casa de Davi. Não que ele veio do sangue do ser homem. Ele viria da casa de Davi. Viria da casa de Davi. Jesus é o Filho de Deus. E o Espírito Santo é o Espírito de Deus. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão num só. Assim como o Pai está em mim e eu estou no Pai, Jesus fala. Por que Jesus está no Pai? Porque Ele é a voz, Ele é a palavra. Aqui é como se
os três aqui trabalhassem juntos, não como se os três aqui na realidade trabalharam juntos. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O Espírito Santo estava sobre a face das águas. Ali está o Espírito Santo. Deus, o Espírito Santo. E viu Deus, disse Deus, haja luz e houve luz. Aqui é o próprio Cristo falando, haja luz, então houve luz. Porque ele era o verbo, ele era a palavra. Deus, o Pai, a autoridade máxima. Jesus dando a voz e o Espírito fazendo a obra, executando a obra. Os três trabalhando juntos. Jesus, ele morreu na cruz do Calvário e ressuscitou dentre os mortos, está vivo. Interessante que muitos judeus falam assim, mas o Novo Testamento ele só pode ser considerado como testamento se a pessoa, né, morrer. Aí ele deixa um testamento. Mas vocês falam que Cristo ressuscitou, então não pode ser considerado como o Novo Testamento, porque Cristo ressuscitou. Então o Novo Testamento não pode ser, então a gente só fica com o Antigo Testamento, o Velho Testamento. Beleza? Essa é a conduta deles. Respeitamos, tudo bem? Só que também tem uma coisa estranha nisso aí. Sabe por quê? Porque assim, ó, o Antigo Testamento foi dado por Deus, que foi a Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. E quando Deus dá o Antigo Testamento, quando Deus dá o Testamento, porque na verdade o Testamento ele é atribuído aos 5 livros, na realidade, da Torá, né? Porque é isso que é o envolto deles, mas é isso aí, a Torá, que são os 5 livros. Só que, e também é voltado também ao quê? Aos mandamentos e tal, beleza. Só que Deus deu a quem? Deus deu a Moisés. E Moisés não estava morto. E a lei, ela foi dada a Moisés e ao povo de Israel. Então, para que o Velho Testamento tivesse realmente sido o correto, digamos, entre aspas, então Moisés também teria que morrer quando Deus deu o testamento, os mandamentos. Então Moisés já tinha que ter morrido ali, mas não. Deus deu o testamento a Moisés ali, Deus deu as placas da lei. O povo cumpriu as leis, Moisés estava ali junto para cumprir as leis, estava andando. Deus deu o tabernáculo, Deus deu tudo. Moisés só não entrou na terra prometida. Por quê? Porque justamente ali quando Moisés morre na terra prometida, em frente ali. Então significa o que então que que o Testamento, o Antigo Testamento, ele então não pode ser aceito, porque Moisés estava vivo. Interessante que Moisés morre e mais à frente Jesus, ele na transfiguração, quem é que ele vê? Ele vê Elias e também ele vê quem? Moisés. Moisés não estava morto? Então se Moisés recebeu o Antigo Testamento e
e morreu e depois aparece com Jesus, por que então que Jesus também não poderia morrer numa cruz do Calvário e ressuscitar, e o Antigo Testamento e o Novo Testamento não pode ser válido também? É a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma dos dois. Então, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento são válidos porque a palavra de Deus é a palavra do Senhor. Nada mais pode entrar e nem sair, está ali. Ela está ali. Ah, mas tem algumas palavras ali diferentes e tal, que não está no original. Tá, beleza, mas quem é que vai me dizer que realmente o original está na mão deles? Por que eles também não podem também acrescentar alguma coisa ou fazer algo? Ah, mas a palavra veio para eles. Tá, mas eles não aceitam a Cristo. Eles não aceitam Jesus. Então como é que eles não poderão também fazer isso também? Para contradizer o Antigo Testamento? Quem é que me prova isso? Que talvez muitos deles não podem ter feito isso. Só para contradizer a Bíblia deles, lá a Torá. Não estou aqui para julgar ninguém, mas se as pessoas vêm dizer que o Novo Testamento está errado, então está ofendendo a quem? Está ofendendo a todo cristão. Então nós temos que nos levantar e falar a mesma coisa também. Então, já que vocês nos julgam, nós também vamos julgar vocês também. Que tipo de respeito é esse? Vocês querem respeito, que nós venhamos respeitar vocês, mas vocês também não respeitam as pessoas, os cristãos. Se Jesus Cristo, ele não fosse tão ameaçador para vocês, então por que você se importa então? Você se importa porque Jesus verdadeiramente existiu. Jesus Cristo é aquele que vai voltar. É o Messias que vocês tanto esperavam. É Cristo, o Messias, sim. Ah, mas a era messiânica, mas o Messias vai vir da casa de Davi, mas vai vir como um homem da terra. Não, 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 não. O Messias vem do céu. Sabe por que o Messias vai vir do céu? Porque homem nenhum poderá trazer a paz para o mundo. Se a guerra está no mundo, se o homem que provoca a própria guerra, como é que ele vai provocar paz? Se o homem, a Bíblia fala que o homem, porque Deus, quando colocou Adão no jardim do Éden, ele colocou uma árvore da vida e a outra do bem e do mal. Então, quando o homem come da árvore do bem e do mal, o que o homem sente? Ele sente agora os dois caminhos. Ele sente o bem e ele sente o mal. Tá entendendo? Ele não é totalmente o bem puro e também não é o mal puro. Ele apenas é um conhecedor. Ele apenas conhece o caminho do bem e conhece o caminho do mal. Mas ele não sabe o que é o bem e não sabe o que é o mal totalmente. Mas Deus sabe. Porque Deus é o puro bem. Nós somos apenas conhecedores. Nós apenas conhecemos. Então o homem não pode trazer a paz para o mundo total. Também não pode trazer a guerra total. Ele apenas provoca. É óbvio que se o homem estragou, ele vai consertar o que estragou. Ele vai dar um jeito, porque ele já tem o antídoto para isso. Se a guerra no mundo, se a doença, se essas coisas todas que estão acontecendo, a maior parte disso é provocada pelo próprio homem, para que veja um homem aí
para dizer assim, ah, eu vou vir aqui para trazer a paz no mundo. Eu vou trazer a saúde para todo mundo. Eu vou ajudar no setor financeiro. Claro, pois foram eles que provocaram tudo isso, deixaram tudo ali, tudo prontinho para esse tal Messias que vem aí. É óbvio, porque já está tudo ali preparadinho para ele ali. Aí quando ele anunciar que está tudo bem, aí é que você tem que se preocupar. Porque daí ele vai mostrar as caras quem ele é. Porque é o anticristo. Porque o Messias, de verdade, ele não vem da terra. Porque só Deus sabe o que é bom e o que é mal. Porque Deus é bom. Então a bondade só vem de cima. Então a paz só vai vir de cima. Tanto que a gente fala, a paz de Deus. Porque a paz só vai vir de Deus. O homem é apenas uma criatura criada por Deus. Mas a paz vai vir de Deus. Vai vir de cima. Porque Deus está em cima. E está em nosso coração também. Porque é onipresente, onisciente e onipotente. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele só está esperando que Israel se converta. Que Deus não vai obrigar ninguém a nada. Quando Israel entender que o Messias vai vir do alto, que o Messias era Cristo, aquele pelo qual eles rejeitaram, aí sim, tudo vai mudar. Porque vocês têm que sentir a presença do Espírito Santo, porque ele é o selo. Ele é o selo. Assim como vai existir o selo do 666, o selo da besta, que vai ser implantado nesse mundo, aquele que tiver esse selo não vai poder comprar, aquele que tiver esse selo não vai, aquele que não tiver na realidade o selo não vai poder comprar coisas, não vai poder adquirir coisas, tem que ter o selo. E se você receber esse selo, você vai sofrer as piores consequências, coisas que você nunca sentiu na vida. Você vai sentir coisas piores. Então é assim como existe o selo do 666, assim também Deus nos trouxe o selo para a entrada no céu, que é o Espírito Santo. Nós seremos selados, estamos selados na realidade com o Espírito Santo. O Espírito Santo está em nós, está em nossas vidas. Somos selados pelo Espírito Santo. E quando Jesus voltar, ele vai dar ordem aos seus anjos. E os anjos só vão olhar para aqueles que têm o selo de Deus, para aqueles que têm um nome escrito no livro da vida, para aqueles que têm o nome de Deus selado na vida daquela pessoa. Ou seja, somente naqueles que têm o Espírito Santo, selado com o Espírito Santo. Porque daí subiremos e o Espírito Santo vai subir junto. Aí quem vai ficar, aí já não vai ver mais a presença de Deus. Aí sim vai ser o mal puro, porque o bem puro subiu para os céus. Aí não adianta você levantar pastores, pregadores, para ouvir a palavra, porque isso já não vai adiantar mais, porque o Espírito já subiu com a sua noiva, com a igreja, com o povo de Deus. Aí o resto vai ser tudo carnal, só as obras da carne.
Então, vamos pregar mais a respeito do Espírito Santo. Falar em línguas é bonito, amém. Mas falar de Jesus é melhor, sabe por quê? Porque quando você fala em línguas, que é a manifestação do Espírito Santo, você fala em línguas, você fala a Deus, Deus te abençoa, o seu corpo ele é transformado, é renovado, amém. Mas o que Deus quer? Deus quer que você, tanto o seu corpo seja renovado, como o corpo de outra pessoa seja renovado através da palavra. Por que você acha que Jesus, ele curou a orelha de Malco, o soldado de Caifás? Porque o ouvir da palavra de Deus é mais importante. Porque é através do ouvir que vem a fé. Então por isso que Jesus se preocupa mais com os ouvidos de Malco. Por isso, não. Não é por força nem por violência. Jesus pega a orelha de Malco, coloca novamente, porque é pelo ouvir da palavra. Quando eu ouço a palavra de Deus, eu guardo os mandamentos de Cristo em meu coração. É obviamente que eu, como ser humano, nem sempre eu vou guardar todas as palavras de Gênesis, Apocalipse, porque é muita mensagem. Mas a Bíblia fala que o próprio Espírito Santo é quem nos conduzirá, é quem nos vai dar a nós, ele que vai nos orientar de tudo aquilo que Jesus havia falado. É ele que vai falar tudo e vai repetir para nós o que Jesus nos ensinou. Jesus subiu aos céus, está com Deus, está à direita do Pai, esperando a sua vinda. Mas a gente não está órfão. O Espírito Santo está com a gente. Tanto que quando ele fala assim, eu vou para junto do meu Pai, ele também fala assim que fareis obras maiores. O que ele está falando ali? Não que você vai fazer obras maior do que aquilo que Jesus fez, do que ele é, sendo Deus, fez. Ele está dizendo que vocês farão obras maiores do tipo, vão fazer mais coisas ainda. Tá entendendo? Maiores é fazer mais coisas. Vai multiplicar as obras. Porque ele está com a gente. Jesus está com a gente através do Espírito Santo. O Espírito Santo está representando Jesus em nós. O Espírito Santo está com a gente para falar o que a gente tem que fazer, para onde a gente deve ir. Ele está nos consolando. Você não está sozinho, o Espírito Santo está contigo. A Bíblia fala, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Porque o que está no mundo é o espírito do engano, é o espírito do mundo, é aquele que vem para enganar as pessoas com falsas ideologias, falsas disciplinas, enganadores. Se possível, tentará enganar até os próprios eleitos de Cristo. Então por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Ah, mas o cara é da igreja, o cara é o profeta, o cara é o sacerdote. Toma muito cuidado, porque se ele não tem o Espírito da verdade, o Espírito Santo, este homem pode até enganar você. Por quê? Porque a palavra pode ser semelhante, parecida, mas não é a palavra verdadeira. Aí você pode andar a vida inteira enganado sem saber. Ah, mas eu vou ser culpado disso? Será culpado sim, por quê? Porque existem as escrituras para você ler, para você estudar, para você procurar. A partir do momento que alguém começa a falar algo contrário, você já pega as escrituras, já começa a ler para entender, e ali o Espírito Santo vai te dar discernimento, vai te dar sabedoria, para que você não seja enganado. Ah, mas Deus me perdoa? Sim, Deus te perdoa.
Deus vai te perdoar, mas Ele te deu sabedoria. A sabedoria para ser usada. Use a sabedoria. Ah, mas o cara é profeta, é homem de Deus. Amém. Você também é homem e mulher de Deus. Mas isso não significa que tudo que eu falo, tudo que você fala é verdade. É por isso que a gente tem que vigiar naquilo que a gente ouve e naquilo que a gente fala. Eu posso até estar falando alguma coisa, talvez equivocado em algumas questões aqui, porque eu não sou o dono da verdade. Mas o meu propósito aqui é falar a verdade para você. A minha intenção é de trazer o máximo possível de verdade para que você chegue a esse conhecimento. Diferente de muitos que só querem apenas falar porque querem ganhar dinheiro em cima disso. Então não se importa nem com ele, muito mais com você. Hoje em dia nas igrejas só se vê falar de política. Só política, política, política. Ah, mas os políticos têm que estar à frente. Queridos, preste atenção. Ninguém vai impedir do apocalipse chegar. O que muitos querem hoje em dia é evitar confronto, evitar perseguição, mas não adianta, tu pode tentar evitar o máximo possível. Esses são os enganadores que tentam evitar as perseguições, mas a Bíblia diz que vocês vão ser perseguidos sim. Não adianta tentar evitar uma perseguição. Crente que não é perseguido, então tem alguma coisa errada com ele. Ele não pode fazer amizade com aquilo que é errado. Ele não pode negociar as coisas santas com as coisas deste mundo. Ah, mas espera aí. José ele era político. E agora o que tu me diz? Davi, ele não era político, mas ele tinha algo que a política estava ali também, porque ele era rei e tal. Beleza, mas eu não vejo nenhum deles dentro do templo pregando a respeito de política. José, ele era político, mas ele não entrava no templo para falar sobre política. Tá entendendo? Daniel também tinha suas políticas, mas nenhuma hipótese ele entrava dentro do templo e pregava sobre política. E mesmo ele orando a Deus, mesmo ele sendo um homem íntegro, veja onde é que eles passaram. Ele teve que passar pela cova dos leões. A perseguição não foi evitada, ele entrou na cova do leão. Sadraque, Mesaque e Abednego entraram na fornalha ardente. Davi teve que enfrentar gigante. Eu não vejo Jesus aqui lutando por política, entrando na igreja do templo falando a respeito de política. Ou fazendo negociação com Roma, fazendo uma negociaçãozinha assim com o próprio Pilatos, ou Herodes. Eu não vejo nada não, eu vejo Jesus pregando o evangelho. E toda a perseguição ele não evitou, ele deixou vir porque ele teve que ser perseguido. E vós também vão ser perseguidos sim. Então não adianta evitar a perseguição, queridos. Não adianta pregar sobre política dentro do templo. Pregue sobre Jesus Cristo, pregue sobre o evangelho, pregue sobre o amor, a paz, sobre o Espírito Santo. Porque é isso que está faltando dentro das igrejas. Porque quando eu falo a respeito do Espírito Santo dentro da igreja, pode vir perseguição. Eu estou protegido, a minha família está protegida. Eu não posso evitar do mal a perseguição, não posso evitar. Porque isso não é função minha, isso não é função do homem evitar. Se Deus fala, vai acontecer, vai acontecer. Por que você acha que Pedro negou a Jesus?
porque ele quis? Não, ele não quis negar Jesus na frente das pessoas, mas porque Jesus falou, tu vai me negar 3 vezes. Tu vai me negar, e negou. Porque a palavra tem poder, então se Jesus falar sim é sim, não é não. Então quando ele fala que vai acontecer, é porque vai acontecer, cara. Não que fosse a vontade de Jesus que ele negasse. É porque Jesus já estava falando, já estava profetizando lá na frente, ó, tu vai me negar. Jesus já estava profetizando, e tu vai me negar. E aconteceu porque Jesus falou antes. Por que Pedro corta a orelha de Malcolm? Por quê? Porque Pedro não orou o suficiente. Jesus chama eles para orar no Getsemane. Aí quando Jesus encontra, eles estão todos dormindo lá. Daí, pô, agora já é tarde. Agora lá vem eles aí, ó. Aí a primeira reação de Pedro é pegar a espada e cortar a orelha do primeiro pessoa que vier. E foi logo em quem? Malcolm. Então quando a gente não ora, quando a gente não busca Deus, quando a gente não tem a presença do Espírito, quando a gente não tem a presença de Deus nas nossas vidas, a gente age por impulso e acaba dando errado. Então vamos parar de agir por impulso, ou de colocar os homens acima de tudo. Vamos deixar Deus fazer a obra. Eu não posso fazer a obra, aquilo que é para Deus fazer. Eu não posso fazer isso. A minha questão é pregar o Evangelho, colocar as mãos sobre os enfermos, usar a minha fé. Mas agora a cura, a libertação não é comigo, é com Jesus. Eu não posso fazer o trabalho de Jesus, eu tenho que fazer aquilo que Jesus manda fazer. Mas é Jesus quem opera. Eu não faço nada, você não faz nada. Porque Jesus fala, sem mim nada podeis fazer. Então vamos deixar o Espírito Santo agir mais dentro das igrejas. Vamos deixar o Espírito Santo agir. Poder de Deus. Poder, a unção de Deus. Porque hoje em dia é muito homens fazendo a obra e pouco poder. Antigamente os apóstolos apenas falavam uma só palavra e a pessoa era curada na hora. A sombra de Pedro curou. Que unção Pedro tinha. O Espírito Santo agindo na vida deles. Eles não precisavam ficar 1 nem 2 horas ali na mesma pessoa orando ali, não se permitir, só dava uma palavra de autoridade. Em nome de Jesus. As coisas aconteciam. Hoje em dia as pessoas ficam mais de 2 horas, mais de 3 horas orando pela vida de uma pessoa. A fé vem, acontece a cura, acontece pela fé, amém. Só que está faltando para essa pessoa mais oração, mais entendimento, mais a força, mais a palavra, mais fé a respeito da palavra. Às vezes Deus cura pela misericórdia, porque Deus não quer ver aquela pessoa doente. Às vezes aquela pessoa está tendo mais fé do que aquele que está orando em cima daquela pessoa ou pregando. Então vamos deixar o Espírito Santo agir mais em nossas vidas, para que quando Jesus voltar, Ele possa nos levar, porque nós estamos selados com o Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro de nós. Não sei se você observou Pedro quando nega Jesus, ele avista Jesus de longe e tal, vendo Jesus ali sendo, né, torturado e tal. Ele se encosta ali junto com umas pessoas ali e ele começa a aquecer a mão, porque ali estava ali, né, tinha uma fogueira ali, então Pedro estava aquecendo a mão ali. Queridos, para ver só como a vida de Pedro
estava tão fria que ele foi aquecer as mãos. Aquele fogo que era para estar dentro dele estava fora. O fogo que era para estar dentro dele estava lá fora. Pedro agiu friamente. Só que quando Jesus volta para Pedro, que a gente vê lá no dia de Pentecostes, né? Nós vamos ver que o Espírito Santo veio com labaredas de fogo. Agora o fogo está dentro de Pedro. Não estava mais fora aquecendo as mãos de Pedro, agora estava dentro de Pedro e dos demais apóstolos. E quando vê o Espírito Santo dentro da vida de uma pessoa, que vem transformando a vida de uma pessoa, a tendência dessa pessoa é de querer tentar mudar outras vidas. Nem que seja no primeiro amor, mas ela quer tentar mudar. Isso é o poder do Espírito Santo, é querer fazer a obra de Deus ali. A pessoa ali recebeu o dom do Espírito Santo e já sair querendo fazer a obra. Esquece de política, esquece disso, esquece daquilo. Ele quer ver as pessoas sendo curadas, sendo libertadas, sendo transformadas, ouvindo a palavra de Deus, sendo batizadas. Hoje está tão difícil de nós vermos igrejas evangelizando. É difícil de se ver evangelismo de rua. Difícil de se ver também igrejas abertas. A igreja só fica aberta um dia de culto. Não, a igreja tem que ficar aberta todos os dias. Ah, mas para que a igreja vai ficar aberta todo dia? O dia inteiro, se não ter culto, vai ficar gastando luz, água e não vem ninguém. Não interessa, as portas da casa de Deus tem que ficar aberta todos os dias. Vai que passa uma pessoa ali e entra ali dentro e quer ouvir uma palavra. Está precisando de uma palavra e não pode. Porque a porta da igreja está fechada. Não, tem que estar aberta todos os dias. Todos os dias tem que estar aberta as igrejas. Porque pode vir uma alma, uma vida, pedindo socorro, ajuda, uma palavra de estar ali. Se o pastor não quer estar ali, tudo bem, mas deixa pelo menos alguém ali, um obreiro, alguém que esteja ali presente. Que se caso a causa daquela pessoa for muito difícil, daí sim a pessoa pode ligar para o pastor e o pastor vir até ali depois e tratar desse assunto, ou ele depois para, então tal dia vai vir, vai ter um culto, então você compareça aqui, e aí você conversa com o pastor. Mas a igreja tem que estar aberta todos os dias. Independente se é católica ou evangélica, ela tem que estar aberta todos os dias. A porta da igreja não pode ficar fechada, não. Ela tem que ficar aberta todos os dias para que alguém possa entrar. Nem que seja para entrar e para orar. Antigamente, as portas das igrejas, na minha época, hoje tudo mudou. Hoje tudo mudou. Antigamente as igrejas ficavam abertas. As pessoas que iam trabalhar de madrugada, elas antes iam até a igreja, fazer sua oração, depois ia para o seu serviço, seu trabalho, outros iam para o colégio, para os seus estudos, já de madrugada, já de manhã cedo, a porta estava aberta ali, ela ia antes de coisa. Se não pudesse talvez fazer oração em casa, ia na igreja, fazer a oração, depois já não precisa o pastor estar pregando o dia todo, não, só deixa aberto ali, tem alguém ali responsável ali, aí a pessoa que quiser entrar, senta-se ali no banco, faz a sua oração, depois sai, mas ela tem que estar aberta. As portas das igrejas têm que estar abertas. Fazer evangelismo de rua, pregar a palavra na rua, não só dentro do templo. A maior parte das pregações eram feitas nas ruas. As maiores curas, libertações, transformações eram feitas na rua. Não foi dentro do templo. Foi mais feito na rua do que dentro do templo. O templo é o lugar onde as pessoas se reúnem, estão ali junto,
orando, congregando, amém, glória a Deus, mas cura, libertação, transformação, pregação tem que ser feito na rua também. Evangelismo não é somente pegar um panfleto, entregar na mão da pessoa e dizer, ó, amanhã vai ter culto, outro dia tem culto. Não, 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 não. Não é só um convite para ir para a igreja, não. Evangelismo de rua é pregar sobre Jesus. Evangelismo de rua é orar pelas pessoas. Evangelismo de rua é orar pelos enfermos serem curados. Aí as pessoas que estão ali ao redor, vendo a cura, a libertação, elas vão querer Jesus Cristo. Não precisa sair daqui dizendo, eu sou da igreja tal. Não é o nome da igreja que tem que ser anunciado, mas sim o nome de Jesus. Porque quando eu anuncio o nome de Jesus Cristo, na unção do Espírito Santo, e quando algo acontece, quando o Espírito Santo começa a fazer a obra, aquela pessoa que recebeu a cura, a libertação, a transformação, não sei o que foi, que aconteceu, ou os demais que estiver ao redor, elas vão perguntar, mas peraí, mas você é cristão? Qual é a igreja que você congrega, que eu quero ir? Elas que vai sentir no coração de ir à sua igreja. Não precisa você fazer convite para ir para a sua igreja. Você tem que fazer convite para ir até Jesus. Elas que vão, porque isso aí já está automático na cabeça das pessoas, que a gente só pode receber Jesus dentro da igreja. Então ela vai perguntar, mas qual é a igreja que tu congrega, que eu quero congregar? Essa sim é a igreja verdadeira, eu quero ir lá. Elas que vão sentir no coração. Que seja é do homem. Mas a tua intenção como pregador jamais pode botar o nome da igreja à frente, ou o nome de um político à frente. Se falar de Jesus, ele é o foco. Jesus. Então, Pai, Filho e o Espírito Santo são um. Estão em um. Jesus jamais falou que ele era o Pai. Ele disse que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Jesus jamais disse que ele era o próprio Pai, o Criador. Ele está no Pai. O Espírito está no Pai. Então, se ele está no Pai e o Espírito está no Pai, eles são um só. São três em um. Então é um Deus. Um só Deus. Que age como ele quer. Do jeito que quer. Fique na paz, que Deus te abençoe e te guarde.